Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTCast, o número 270. Eu falei agora 70? De onde que é esse sotaque? 270. De São Paulo, meu. É São Paulo, né? Ah, eu tô aí, ó. Tu é paulista ou paulistano? Paulistano, meu. Paulistano, ó. Então, ó, 70. Quase da Moca, meu. 70, mano. 70. Número 270. Eu sou o Rodrigo Bibo e cada vez que a gente vai fuçando na história, a gente percebe que Lutero não foi tão original assim, mas foi um homem de Deus. Mas a gente vai pegando as fontes e as raízes. E eu sou Alexandre Ferreira e nós vamos falar do praticamente tataravô de Lutero no que se refere à teologia. Olha aí, gente, estamos aqui neste mês que basicamente acabou o nosso especial da Reforma Protestante e a gente vai falar de Mestre Eckhart. Vocês vão perceber, ele foi um cara que viveu antes de Lutero, mas como algumas coisas que ele fez, que ele falou, né, a forma de pensar, de alguma forma foi influenciando o nosso reformador, no caso meu, né, não é do... É, o reformador da igreja. O reformador da igreja, ele colaborou de algum aspecto aí, chacoalhou as estruturas também, aí ó, a igreja católica se mexeu, se coçou e tá aí. Inclusive, parabéns, Alexandre, é muito bom o Fora do Éden sobre o Vaticano II, que você fez com o nosso Rogerinho, ficou muito bom. E casou com o de política da... Sim, do Lutero. Alex, hein? É, do Lutero. Cara, maravilhoso. Gente, ó, tudo interligado aqui. Se você não ouve o Fora do Éden, gente, é o nosso podcast de teologia jornalística, jornalismo teológico. Você tem que ouvir que o Rogerinho tá fazendo um bom trabalho. E aproveita, ouve aí o Fora do Éden. É isso, vamos para os recados paroquiais. Nos recados paroquiais essa semana, atenção você que gosta de ouvir podcast, porque o Padre Alexandre que está aqui com a gente, você tem um podcast, né, Padre? Fala um pouquinho pra nós aí qual é a proposta do seu podcast. Tenho aí um podcast, na minha primeira participação aqui na casa, eu já falei que gostaria de ir por essa vereda e, bom, praticamente o Bibotalk é padrinho do Uma Conversa. Uma Conversa é o nome. E qual é a pegada de vocês? É filosófico? É teológico católico? É teológico mais aberto? Ou é sobre novela das 8? Sei lá, o que é? É um pouco de tudo. Na verdade, sou eu e o Padre Pedro Luiz, que é um amigão meu. Uhum. E o Padre Pedro Luiz, ele tem uma pegada mais artística, assim. Ele é cartunista, veio da área de marketing, publicidade. E eu trouxe mais essa pegada filosófica, né? Então a gente debate temas da atualidade, às vezes pega alguma coisa da cultura pop, mas também fala de teologia, mas o foco não é nem a teologia, nem falar coisa séria, mas ao contrário, para descontrair. E eu acho que a nossa missão maior, Bibo, é trazer o pessoal católico para ouvir podcast. Legal, boa iniciativa. E que eles nos encontrem também. Sim, com certeza. De vez em quando a gente cita. Ah, é? Que legal, cara. O link pra você conferir aí, já estão no Spotify, Padre? Ainda não. Na verdade, a gente tinha um feed antigo que entrou no Spotify e agora a gente tá brigando pra tirar o antigo e colocar o novo. Ai, Deus abençoe a luta de vocês, hein? Deus abençoe essa luta, que eu sei que é tensa. É. Mas tá aí, gente. O link pra você conferir aí Uma Conversa está aqui na descrição deste BTcast. E senhor Maurício Machado, tem uma notícia boa para dar para os nossos ouvintes. Opa, tem coisa nova saindo do forno aí. Olha aí, rapaz, lancei um livreto, O Sacerdócio Real de Quase Todos os Crentes. Os crentes estão pirando com quase, Mark. Sinto o cheiro de treta. Mas, gente, tem que ler o livro, É um livreto, na verdade, mas que é o seguinte. Eu entrei em contato com o pessoal da Jesus Cop Box, porque eu recebo a box deles, e eles mandam uns livretos, cara, que é muito legal, porque são livros pequenos, né, por isso que é um livreto, e você lê ele numa sentada, tipo, você parou de olhar o WhatsApp e o Instagram, você parou pra se concentrar, em meia hora você lê o livro. E eu pensei, mano, eu vou escrever um livreto e vou oferecer pro pessoal da Caixa. E não é que eles pegaram a
ideia e eu lancei, cara, e assim, foi muito... Ataque de oportunidade. Não, total, mano, total. E foi porque realmente é uma coisa que eu já tinha metade do texto escrito, porque ele ia ser um capítulo, Mac, do meu livro que eu vou lançar ano que vem, O Deus que Destruiu os Meus Sonhos, entendeu? Que é um livro que eu já tô prometendo há quase 2 anos, mas vai sair. Ia ser um capítulo, mas daí eu tive essa ideia e, rapaz, o pessoal da Jesus Cop Box comprou a ideia, literalmente... Olha aí. E glória a Deus, obrigado mesmo, Douglas, toda a sua equipe, rapaz, ajudou muito o negócio. E galera, tá aí, agora tá disponível para todo, você que é assinante da Jesus Cop Box, recebeu aí na sua caixa. Você que quer ter a oportunidade de ler esse texto, ele é um texto curto, mas ele é nevrálgico, pra usar uma expressão aí bem pentecostal. Pra dar-lhe nos dedos. Cara, assim... Mano, é uma coisa muito óbvia que tá nas escrituras, mas que a gente não entende. A gente não entende a nossa identidade como sacerdotes de Deus neste mundo. E mulheres não entendem o seu papel como sacerdotisas de Deus nesse mundo. E eu resgato essa essência bíblica, trago um pouquinho de Lutero, ficou muito legal. E tem a cópia física, que são só 100 unidades para venda. Sério, eu só vou poder vender 100 unidades para internet, porque o demais eu estou vendendo nas igrejas que eu frequento e tal, tá? Bibo, você tá comercializando na igreja? Estou, querido. Tá? Então, assim, não, que o pessoal pede, você tem o material? Tem, gente, tá ali atrás, se você quiser tem um livrinho ali e tal, super comum isso, tá, gente? Não tô mercantilizando a palavra de Deus, não, ô falador. Aí o que acontece? E tem a versão e-book, Mac. A versão e-book, inclusive a cópia digital, ela está ampliada. Como daí eu não tinha limitação de espaço, eu escrevi aí mais 3 apêndices. Olha! Inclusive, Mac, um dos apêndices é embasado no Ed Shaw, esse livro que a gente leu e gostou pra caramba. Caramba! Cara, a questão da identidade em Jesus. Eu achei fantástico isso do Ed Shaw, sabe? Ou seja, se você tem um Kindle, já pode baixar para o seu dispositivo. Já, e tá R$ 9,90, cara, o e-book, que é o padrão dos e-books da ABT Books. R$ 9,90, e você fora que você ajuda aí o nosso ministério. Então, Sacerdócio Real de Todos os Crentes, já disponível em cópia física, apenas 100 unidades, e a cópia digital, aí, meu amigo, fica à vontade para comprar e não vai acabar nunca, beleza? Mas olha só, estamos com projetos literários aí, senhor Maurício Machado. Olha, muita coisa saindo do forno, a gente acabou de falar do livro do Bibo, e tem coisa, um projetinho maroto aí pro ano que vem. Olha só, Mac, vou dizer aqui, vai vir Victor Fontana, palmas, aê. Vai vir Cacau Marques, aê. Vai vir André Heinck, esse eu nem posso falar muito, só posso falar isso. Caramba, dispensa apresentações, né? Se você tá falando, quem que é o André Heinck? Então, beleza, então você nem se preocupe. Agora, você que sabe quem é o André Heinck, você que é ouvinte fiel aqui do Bibotalk e sabe quem é o André, já sabe o que que vem. Beleza, não posso falar mais nada. E vai vir, Mac, um livro comemorativo de 300 BTcasts, meu irmão. Nossa. This is Bibotalk, né? Com a voz do Gerard Butler. Quem diria que estaríamos esse podcast aqui, né? Começou tão miudinho. Chegou... Vamos chegar aos 300, cara. Vai chegar, né? Se Deus quiser, né? E vai passar também. Se Deus quiser e assim permitir, a gente chegará nos 300. E para comemorar, a gente vai lançar um livro aqui com a turma do Bibotalk, com alguns convidados. E, gente, vai ser um livro inédito. O que eu quero dizer com isso, Mac? Não vai ser um livro que a gente vai pegar os episódios e transcrevê-los. Não, não. Isso aí você já tem aí em áudio. Não vamos passar o áudio para o livro. Até porque a gente já fez isso uma vez com o do Milênio. Agora não. A gente vai escrever um livro. Eu vou dar um spoiler aqui, mas o que você acha? Vamos dar um spoilerzinho? Opa, spoiler é sempre bom. Vamos presentear aí os ouvintes com um spoiler. Gente, como é que vai ser esse livro do Bibotalk? Vai ser um livro igual o Bibotalk, igual o BTcast. Vai ser um livro que você vai comprar ele e você não sabe o que vem dentro. Você só sabe que vai vir teologia com o jeito Bibotalk de ser. É só isso que eu posso falar. Teologia com muito diálogo. Com muito diálogo. Ou seja, vai ser conteúdo inédito, meu amigo. Inédito, tá? Mas de um jeito que só a gente sabe fazer. Então, te prepara, porque vai vir aí o livro Teologia é o Nosso Esporte. Ei, garoto! Então só aguarde, gente. Ó, 2 coisas. Guarde dinheirinho aí para suas compras de livros e e-books, ok? Guarde aí o seu, faça uma poupancinha Bibotalk literatura e ore por nós. Ore por nós, porque se nós não tivermos saúde, se nós não tivermos espiritualidade, e nada disso adianta, né? Então, verdade. Ore por nós para que a gente consiga
consiga, né, se manter nesse ministério e ore pelas nossas famílias, né, Mac? Estamos grávidos. Olha aí, Alex grávido. Abrir uma creche no Bibotalk. Tá, vai ter aí, ó, a Kinder Talk, tá, rapaz, tá crescendo, né? O Mac está grávido e o Bibo está grávido. No caso das nossas mulheres, né, pessoal? Estamos aí todos grávidos. O Mac e o Alex vão nascer, né? Os babies vão nascer em março e o meu vai nascer, ou a minha, né? Vai nascer em maio. Olha aí. Olha só. E Mac, e por isso, BTD em maio cancelado. Caramba, mas por um bom motivo, né, gente? Mas não vai ser cancelado por ano inteiro. A gente só vai mudar a data, tá bom? Não se desespere. Não podemos marcar um evento em março ou maio, sendo que não tem uma data exata, né? A gente geralmente espera o parto normal. Se a gente marcasse já a cesárea, até daria pra quem sabe. Mas, né, vai que a gente vai tentar o parto normal. Se não der o parto normal, cesárea. Mas, então não dá pra gente marcar uma data. Vai nascer no dia 15, vai nascer no dia 7. Não, então maio e junho, provavelmente a gente tem que ficar aqui por Joinville pra cuidar da prole, né? Sim, tem que lamber a cria, né? Justamente, ficar com o cheirinho do pai. Então, assim, gente, o BTD, por esse motivo, o BTD em maio foi cancelado, mas a gente vai se organizar aí pra julho ou agosto, tá bom? Então, guarde aí a sua grana, mas em breve a gente dará mais novidades. E, Mac, é isso. Bibotalk continua. Notícia boa, Mac, já estamos praticamente com os episódios desse ano gravados, né? Olha aí que maravilha. Perguntaram pra mim esses dias se eu morresse, quantos Bibotalks ainda aconteceriam? Bem, rapaz, até final de janeiro tem Bibotalk. Com a minha participação, né? Espero que continue depois, caso eu parta para a glória. Caraca, ia ter todo o episódio e ia ter um in memoriam no final. Nossa, para. Enfim, pode acontecer, né? A gente não sabe, mas é isso, cara. A gente tá trabalhando pra caramba, entende? E, nossa, o Mac aí, uma edição atrás da outra. Selo Bibotalk de qualidade, tá? A gente não descansa aqui em serviço e você precisa reconhecer isso, crente. É verdade. Sabe como é que você faz isso? Compartilhando os episódios. Gente, ouvindo, compartilhando, então assim, passe pra frente. Agora tem o Spotify, cara, tá mel na chupeta, irmão. Mel na chupeta, entendeu? Então vai lá, passa pra frente. E claro, gente, se puder se tornar um mantenedor, olha, a gente teve uma enxurrada agora de mantenedores R$10. Acho que a galera perdeu a vergonha. Eu não vou doar R$10. Meu amigo, se é R$10 você pode doar, chega mais, irmão. Chega mais. Como eu digo pra galera, de 10 em 10 a gente paga os boletos, entendeu? Então assim, se você pode mais, doe mais. Mas o que a gente sempre diz aqui, Mac, não tire da sua igreja local, né? Continue lá dando o seu dízimo, dando as suas ofertas. Se você pode, é um plus, né? É um plus no seu orçamento. Ok, eu posso destinar isso aqui do meu orçamento. Então você que é mantenedor, muito obrigado, porque você ajuda a manter esta obra. Então muito obrigado. Se você quiser se tornar um mantenedor, é só você mandar um e-mail para mantenedores@bibotalk.com. Vamos para esse episódio, Mac. Aliás, que episódio que é esse, Mac? Rapaz, ficou bom, hein? Ficou muito bom. O Padre Alexandre está aqui novamente conosco, nos brindando com toda a sua sapiência a respeito desse tema. Mais um gigantes, vamos dizer assim, inusitado, Mestre Eckhart. E vou dizer, desapega das coisas aí, porque o episódio... Presta atenção, cara. Tá muito bom. Presta atenção. Vamos então a mais um episódio da série Gigantes. Alexandre, a gente vai falar hoje aqui sobre o Mestre Eckhart. Antes de eu perguntar o porquê que ele é chamado de mestre, eu quero perguntar pra ti como é que tu foi se enveredar nesse cara, né? Que não é tão conhecido dos estudiosos. Dos estudiosos é conhecido, mas da galera em geral, né? Que ouve falar sobre a reforma, né? Assim, digamos, os não iniciados na história da igreja. Eu vou confessar, já ouvi falar dele, mas nunca li nada, nunca fui atrás de Mestre Eckhart. E de repente descubro que você tem interesse, né, nesse homem da Idade Média, poderia dizer assim, né? E como é que você foi parar em Mestre Eckhart, rapaz? Eu tive que estudar filosofia. A igreja pediu para que eu fizesse o mestrado num autor do século XIII para assumir a cadeira de filosofia medieval aqui na nossa faculdade. E eu queria falar sobre um autor que tivesse aí um quê de medievalidade, lógico, mas também que influenciasse
os autores contemporâneos e modernos. E aí eu me deparei com essa figura que é importantíssima, é chave para você entender não só a teologia, mas também a filosofia a partir da Alemanha. Então ele, já percebo então que ele é desse contexto da Alemanha, né? Ele nasceu em que cidade? Ele nasceu em Erfurt. Eu não vou saber falar o nome, mas... O Alex não tá aqui, então a gente pode falar tudo errado, não tem problema. Beleza. Mas tem uma cidade aqui, né? Acho que a cidade eu sei falar o nome, calma aí. Hockheim. Ele fica conhecido como Eckhart de Erfurt, porque é onde ele fez o noviciado, mas a família dele é de Hockheim. É, da região da Turíngia, né? Uhum. Muito bom. E olha só, eu tava lendo aqui num texto que você me mandou, que ele nasce, né? Ou seja, ou quando ele começa... Como é que é o nome? Noviciado, né? É. Então, quando ele começa também a desenvolver a sua carreira intelectual, a gente já teve Tomás de Aquino, né? Que a gente não fez um BTcast ainda, vai ficar pro ano que vem, mas o Aquino é o grande expoente, né, da teologia medieval, teologia católica, e o Eckhart vem o que? Na sombra, ele dá uma rompida com Aquino. Vamos tentar ambientar um pouco aí, porque eu também não conheço a teologia de Aquino, mas o que é importante a gente saber para esse papo aqui é que o Aquino foi o grande, né? É que é Aquino, né, cara? Aquino... então, Rodrigo, você tem que conhecer Aquino, pô. Eu tenho que conhecer o meu tataravô. Não, mas é verdade, o Aquino foi o grande expoente, né? Aí é que tá. Porque o Aquino, ele ganha o vulto que ganhará anos depois. Ali, no período de Eckhart, na verdade, o grande nome é Alberto Magno. Oh, verdade. E ali, lógico, Aquino foi importante, sobretudo na Universidade de Paris, mas ali no meio do século XIII, praticamente depois da morte de Tomás de Aquino, a teologia de Tomás de Aquino, que era baseada no aristotelismo, é meio que vista com suspeita. Aliás, toda a teologia baseada em Aristóteles e em Averroes, que era um pensador muçulmano, é colocada sob suspeita. Então há uma grande veneração a Tomás de Aquino pela figura intelectual, mas o pensamento dele naquela dobra ali do século XIII para o XIV tá ali um pouco de lado. Quer dizer que antes de Lutero, já pensadores católicos já questionavam essa leitura, ou digamos, essa construção aristotélica da teologia. Sim, porque na verdade era uma novidade. O que predominava era uma filosofia e teologia neoplatônica, bem ali casada com Agostinho, mas também com uma influência de Plotino e de Dionísio Areopagita, que era um místico ali se chama Dionísio Areopagita fazendo a referência pro discípulo de Paulo, mas na verdade era um místico da Síria do século V. E aí você tem Alberto Magnus como esse grande nome da teologia que faz toda uma teologia alegórica com essa carga do idealismo próprio do pensamento de Platão, né? E como é que é o nome que você falou agora? Carlos... Não, é Carlos Alberto. Alberto Magnus. Alberto Magno. O Carlos Alberto é outro cara da praça. O Alberto Magno é dos albertistas, não? Não, ele é dominicano, assim como Tomás de Aquino, assim como o mestre Eckhart. E quem que são esses? Eu li esse nome em algum lugar, albertistas. Foi no teu texto até, eu acho. Pode ser que albertistas sejam aqueles que seguem o Alberto Magno, mas não tinha bem essa denominação. É mais ou menos quando a gente fala malufista, sabe? Sei. No caso aqui, tu disse o seguinte: Santo Alberto foi um dos primeiros ocidentais a desenvolver a filosofia, metafísica, física, química e botânica, buscando o rigor científico. Olha só. É esse? A gente tá falando da mesma pessoa ou não? Isso mesmo, é esse cara aí. E era num tempo ainda, né, Bibo, que não se separava as coisas. E era um pensador, ele, na verdade, ia tanto pra botânica quanto pra teologia, e nisso falava de moral e assim por diante. E Alberto Magno, junto com um outro grande, que era Roger Bacon, abriram os caminhos aí para o que viria a ser depois a ciência moderna. Então, Eckhart, ele se apresenta como um jovem intelectual promissor
e sim, de alguma maneira tem que substituir Tomás de Aquino, e por isso existe um peso sobre ele de, olha, você, além de substituir Tomás de Aquino, você tem que trazer uma teologia, uma filosofia sã aí, né? Deixar esse aristotelismo de lado e trazer uma coisa aí mais palatável do ponto de vista da ortodoxia. Cara, desafio monstro. Porque ele estudou em Paris, né? E o Aquino tá ligado em Paris, é isso? Sim, e aí é importante contextualizar que Paris nesse tempo era o grande centro intelectual, era o lugar da efervescência, do pensamento, e aí você tinha como grande rival a universidade ou o Studium Generale, que ainda não era bem universidade, né? De Oxford e de Colônia. Então você tem aí, vamos dizer, Inglaterra, França e Alemanha, Colônia, né? Que era da onde veio, na verdade, Mestre Eckhart antes de ir para Paris, onde ele vai ser professor também e onde está ali a sede de Alberto Magno, onde Alberto Magno tem o grande vulto, é o grande pensador de Colônia na Alemanha. Desapega. Tá, e no caso a gente tá focando bem a parte intelectual aqui, digamos. Mas e a espiritualidade de Eckhart? A gente consegue falar um pouquinho, tipo, ele tá ligado só nessa parte mais intelectual de construir, né, um legado teológico que de alguma forma rompa com o Aquino? Até tu fala no teu texto aqui uma coisa que eu fiquei de cara, que no final da vida o Aquino parece que olhou pra obra dele e falou, meu, whatever, né? Não whatever, mas tipo, caramba. É tudo palha. É tudo palha. Velho. E aí o Eckhart, né, tem isso ecoando na sua cabeça, vou produzir palha de novo, como é que isso de certo influenciou o cara, né? Sim, Tomás de Aquino tem uma experiência mística e é bem aquilo que acontece com os místicos, de olhar para aquilo que você tem enquanto produção humana e olha para a experiência de Deus e olha, então, né, no fundo, o pensamento humano nunca vai conseguir dar conta da experiência com o transcendente, né? E por isso que Tomás de Aquino diz isso, que era melhor que pegasse tudo que ele escrevesse e queimasse como palha. E Eckhart, então, faz o caminho contrário, de olhar para as coisas do pensamento e primeiro desconstruir. Então, o pensamento de Eckhart tem esta marca muito forte, né? Então, a nossa intelectualidade, a princípio, deveria servir para você ir descendo os níveis e quebrando seus preconceitos, e aí quando a sua mente estivesse totalmente limpa e pura, você estaria apto para receber a experiência mística. E olha só, onde é que a gente encontra um eco disso? Em Nietzsche, né? Na filosofia Amarteladas. A filosofia de Nietzsche, ela tem esse caráter desconstrutivista, retomando um pouco essa ideia da mística cristã, que era, vamos dizer, a moda no tempo de Eckhart e de Tomás e de todo esse povo. Tá, só pra eu entender, no caso, a filosofia de Aristóteles era bem influente nesse período. Então, se a ideia era romper, vai usar quais categorias? Não vai se voltar pro... acho que você já respondeu até essa pergunta, né? Se traz de novo o Platão, essas ideias platônicas, ou o pessoal desenvolve um meio termo, um caminho diferenciado? Na minha opinião, Eckhart vai por um outro caminho. E o que você tem também anterior, inclusive, a essa, digamos, refutação de Aristóteles, você tem os praticamente antifilósofos, que eram os místicos, e isso existiu já desde Tertuliano. Mas tem também, por exemplo, Pedro Damião, que é outro medieval, que eles dizem assim, Bibo, esse negócio de você ficar construindo edifícios intelectuais, de você ficar escrevendo grandes obras, na verdade isso te desvia daquilo que é o mais importante. E aí você tem sempre essa tensão entre aqueles que querem purificar a teologia e a experiência religiosa, dizendo, deixa esse negócio de filosofia de lado. E aqueles que dizem, não, a filosofia, a teologia são coisas boas, servem para esse mundo. E assim você tem os pensadores, os teólogos tentando achar um meio termo. Outra coisa que é importante nós trazermos para essa ambientação
inspiração é o surgimento das ordens mendicantes. Ali no começo do século XIII, por volta de 1218, você tem a fundação das duas grandes ordens mendicantes, que é a Ordem dos Pregadores, formada por Domingos de Gusmão, e os Frades Menores, formada por Francisco de Assis. E o que as ordens mendicantes estão tentando fazer? Estão tentando oferecer uma alternativa aos cátaros. E quem eram os cátaros? Eram um grupo de pessoas que se diziam católicos, mas avessos à instituição eclesial, e que era um problema para a igreja da época. Já viviam a pobreza, já tinham essa pegada mais laical, né, guardada as devidas proporções, e as ordens mendicantes, os franciscanos vão ser este braço ao mesmo tempo eclesial, institucional, mas também ligado aos pobres, que vai cuidar da caridade, e a Ordem dos Pregadores, que vai tentar combater os cátaros a partir das ideias, né? Por isso pregadores, porque eles queriam combater as heresias, mas também tinham os votos da pobreza, eram radicais nessa questão da pobreza. E isso demonstra já no século XIII toda uma preocupação por parte da igreja povo de não ficar presa à hierarquia, né? Então, caraca, pra gente pensar aí no que depois vai dar no luteranismo e na reforma de Lutero, você tem que pensar que ali no século XIII você já tem toda essa efervescência de um grupo da igreja que quer viver não tanto no fausto da hierarquia, dos bispos, do papa, mas mais próximos ali da vivência do dia a dia. Um cristianismo onde o povo é capaz de viver, né? Desapega. Durante uma conversa que a gente tinha também, padre, que a gente teve acho que semana passada, eu não lembro se foi isso que tu me falou, mas tu me falou outro ponto também, que parece que o povo estava envolvido, ou que o Eckhart, né, ele começou a falar na língua alemã, se eu não me engano, tu comentar que eu falei, cara, isso aí é muito Lutero, né, que era isso ou não, era outra parada? Tem uma outra parada, um outro grupo que está ali se desenvolvendo bastante na região da Turíngia, da Saxônia e também da França, que são as beguinas, que eram mulheres que também, até de uma maneira despretensiosa, começam a viver juntas, a fazer a caridade e preocupadas com o viver os valores cristãos. E Eckhart, num período que ele tem bastante pastoral, como o prior ali da região da Saxônia, ele começa a pregar e tem um contato bastante fecundo com estas beguinas, com essas mulheres leigas que vivem o cristianismo ali de uma maneira bem roots, vamos dizer assim, né? Bem raiz. E isso impacta o pensamento dele, de modo que você pode dizer que existe um Eckhart da Universidade de Paris, que ele é bastante acadêmico, escreve em latim, prega em latim, é um professor assim, bem aos modos da escolástica, e tem este Eckhart que, influenciado por esses movimentos, sejam das ordens mendicantes, sejam das beguinas, ele começa a pregar em alemão e a escrever os seus sermões e a divulgá-los em alemão. Caraca, velho. Isso em qual região ali? Saxônia, Turíngia, toda aquela parte ali da Alemanha, né? Ou seja, a gente tem o mestre Eckhart no período do seminário e depois o período da teologia prática, né, cara? Exatamente. Porque nada como uma prática pra gente poder... Assim, gente, eu não estou dizendo, abrindo um parênteses aqui, né, padre? E você pode falar também, porque você também fez seminário e hoje em dia está na comunidade. Gente, eu acho que nenhum curso prepara a gente pra vida, tá? Eu acho que... Eu tenho um amigo meu que tá fazendo engenharia agora, depois de 10 anos que ele tinha trancado o curso. Então o cara tá 10 anos na indústria, voltou pra cadeira da faculdade. Nossa, tá muito distante da linha de, né, do que acontece dentro de uma fábrica.
católica, né? E na teologia também é assim, a gente aprende muitas coisas importantes, eu sou grato a Deus pelos meus 4 anos de faculdade, mas, cara, é inegável, tem coisa que é a vivência, é a prática, e ela às vezes fazem você mudar alguns conceitos que você só tinha às vezes, né? E você vê outras necessidades. É muito legal, cara, né? Ele ter já essa preocupação, né? Digamos, abandona, em última análise, né? Essa preocupação acadêmica. É claro que eu acho que o rigor acadêmico ele não tirou, né? Não. Mas tornando isso mais acessível pra galera, né? Pô, muito legal isso aí. Eu acho, assim, uma coisa fascinante em Eckhart é justamente que ele pega tudo aquilo que a universidade, que a academia tinha produzido e deglute isso pra dar pro povo. E aí você também tem que dar um mérito para este povo, para as beguinas ali, para os movimentos mendicantes, porque eles estão sedentos, né, Bibo? Assim, não é só assim, chegou como que é lá o mito grego, o Prometeu com o fogo na mão. Não, ele dá porque o povo tá sedento por isso também. E aí, uma coisa interessante nessa história é porque, muito provavelmente, o mestre Eckhart, ele viu o julgamento inquisitorial da Margarida Poretti, que é a grande mística das beguinas, que está na região da França, e que tem um livro chamado Espelhos da Alma, que foi considerado herético, e muito provavelmente Eckhart vê, né, porque ele está voltando para a Universidade de Paris para uma nova temporada na universidade, depois de ter vivido essa proximidade profícua com os movimentos laicais, e ele tem esse choque, né? Mas peraí, eu sei do que ela tá falando, eu sei o quanto é importante este pensamento místico da Margarida Poretti, mas acaba vendo ela ser queimada, né? Ser condenada. Então, depois dessa última etapa em Paris, ele volta de novo para junto do trabalho pastoral, mas aí já é um outro Eckhart, já totalmente entregue para esse trabalho com a lida ali com este pessoal ligado aos movimentos laicais. Ou seja, por movimentos laicais, os movimentos dos leigos, né? Sim. Então o Eckhart, ele é, digamos assim, um oficial, eu vou usar esse termo, né? Ele é alguém que tem a autoridade da Igreja Católica sobre ele, mas ao mesmo tempo ele vai construindo uma espiritualidade também a partir do laicato, digamos assim, e reconhecendo então o papel do povo, a importância do povo na produção da espiritualidade, e isso de alguma forma parece romper, né, com algumas questões já daquele tempo, ou não, era uma parada que era permitida, mas ninguém fazia. Como é que a gente entende assim esse contexto? Porque quando a gente fala em Lutero, a gente fala sempre em rompimentos, e Lutero rompeu e começou a falar no idioma do povo, e depois Lutero inclusive vai valorizar bastante o sacerdócio real de todos os crentes, que eu acho que é uma grande contribuição de Lutero, mas a gente então tem no mestre Eckhart, ou seja, um papel do laicato já com um certo destaque. Eu penso que ele era essa figura clerical, que era amada pelo povo, pelos movimentos laicais, e que esses movimentos absorviam tudo o que ele mandava, e por isso se desenvolvem de uma maneira diferente do que está acontecendo em outros lugares. Só que aí também nem tudo são flores. Eita, lá vem. E aí? Porque o pensamento dele é bastante assimilado pelos irmãos do Espírito Livre. Quem são? Que é um outro movimento laical, mas esse já considerado bastante herético. Na verdade tinha um quê um tanto quanto esotérico, ninguém sabia muito bem o que acontecia nas reuniões deles, mas eles pegam a teologia de Eckhart, essa ideia do desprendimento, porque isso é a grande marca do pensamento de Eckhart. Ele pede que você, para encontrar Deus, você não se prenda a nada, que, por exemplo, as Sagradas Escrituras, elas são esta via para você encontrar a Deus, na medida de que você primeiro se desprende dos seus preconceitos. E os irmãos dos Espíritos Livres, por acharem no pensamento de Eckhart um embasamento teológico, queimam um pouco o filme de mestre Eckhart. Entendi. E daí
aí, lógico, a hierarquia da época, sobretudo Henrique de Vinemburgo, que era o arcebispo de Colônia, começa a perseguir Eckhart. Pois é, até eu tava pensando aqui, o Eckhart é considerado um santo ou não? Não, não é. Eita! Na verdade, por muito tempo, ele foi considerado um herético, né? Ah, então tá aí porque Lutero, de certo, aí até as influências tá aí. Sim. Caraca, velho, porque eu tava começando a pensar aqui, pois é, mestre Eckhart, né? Mas o cara não é o santo Eckhart. Não. Ou seja, ele foi um cara que deixou uma marca na história, contrariando algumas questões papais, então eu diria assim, poderia dizer assim. Porque tu falou ali das beguinas e que aquela margarida ali foi queimada. A gente tá vivendo o período da Inquisição aí, então. Sim, e a Inquisição está nas mãos dos dominicanos, ou seja, dos irmãos de ordem de Mestre Eckhart. Na verdade, você tem também os papas ali com um poder temporal bastante grande. Mas Mestre Eckhart, ele era querido pelo papa da época, que era João 22. Tanto que só depois da morte dele é que João 22 vai declarar os seus escritos heréticos. Ou seja, esperou o amigo morrer. Ah, tá bom, agora que ele morreu, não vai se ofender. É um herege. Queima. Ah, não, já tá morto, não precisa então, tá bom. Há quem diga também que talvez ele tenha se matado ou tenha morrido de desgosto por conta da condenação que era inevitável por causa dos problemas hierárquicos mesmo que já tinham gerado, né? Tá, deixa eu ver se... Então, o mestre Eckhart, ou tu tá falando do mestre Eckhart, né? Não do Papa. Não, Ou seja, então, o final da vida dele é uma morte meio misteriosa, é isso? A morte dele é meio misteriosa. A questão é que é o seguinte, né? O Henrique de Vinemburgo, que era o arcebispo de Colônia, começa o processo inquisitorial local, né? Diocesano, perder mesmo, né? A causa, né? Mestre Eckhart ia ser condenado. Um dos pontos importantes da condenação era a pregação e a difusão do conhecimento em língua local. Olha aí, rapaz. Os sermões de Mestre Eckhart, eles, de certo modo, fundam a língua alemã. Caraca! São os primeiros escritos ali em língua alemã. Também esse paralelo é importante. Ao mesmo tempo, contemporâneo, você tem Dante Alighieri na Itália fundando praticamente a língua italiana, ou seja, escrevendo na língua do povo, e você tem também na Península Ibérica Afonso o Sábio escrevendo em português as cantigas de Santa Maria. Isso no século XIII. Século XIII virando para o XIV. Então você vê que é um movimento que vai além ali do ambiente da Alemanha, mas que passa também pelo Mestre Eckhart olha, o latim já não tá dando mais, né? Eu acho que a gente precisa falar pro povo entender. Desapega. E aí, o Henrique de Vinemburgo diz: Eckhart, você tá falando aí na língua do povo, tá escrevendo esses sermões, o povo tá se utilizando disso para formar esse tipo de confraria como os irmãos de espírito livre, e você vai pra fogueira. Nossa. E caramba. O mestre Eckhart, ele diz: olha, eu tenho consciência de que a minha doutrina é ortodoxa, você que deveria buscar entender. E aí ele apela pro superior da ordem, o superior da ordem dominicana, que era um grande amigo seu e ponte com o João 22, transfere o processo inquisitorial para Avignon, que era o lugar da sede papal daquela época, que é um período conturbado também do papado, né? Não é um que tem dois papas nesse período? É esse aí? Eu sei que tem o de Avignon, daí tem o de outro. É nesse período que tem aí as confusões? Nesse período só tem a sé transferida. Só tem um papa só. Ah, tá. Mas depois é que vai ficar essa briga entre... Vai gerar crise no papado, né? Mas se eu não me engano, 2 papas antes, o papa tinha transferido pra Avignon a sede. Avignon é França, não é? É a França. Ou seja, já vimos esses paralelos aí, né? Muito legal. Na verdade, eu falo isso assim, porque Lutero não é original, mas não é mesmo, gente. E quando eu falo isso, não é um demérito, né? Eu falo
brincando, porque a gente exalta tanto Lutero como se ele tivesse inovado em várias coisas. E de fato ele tem as suas inovações, mas Lutero não inventou as coisas, né? Tem coisas que ele tem uma história atrás dele, né? Lutero não era contra a tradição, isso é muito legal. E é legal também, né, Bibo? Porque mostra que ele dá voz para uma tradição que é maior do que ele, né? Isso. Há uma mentalidade ali que é do povo alemão. Não é só o Lutero que fala por si, mas ele tá, de alguma forma, também como Eckhart, deglutindo um pensamento, uma mentalidade, uma vivência do cristianismo que é toda própria do seu tempo e do seu espaço. E aí ele é transferido, então, ou o processo é transferido, e o que acontece com ele? O carinha lá da colônia desiste dele, e o que acontece? O processo rola, ele apresenta os argumentos dele, também o arcebispo de Colônia coloca os pontos, e o que acontece é que o Papa não dá ali a sentença diretamente, e ele morre nesse intercurso. Muito provavelmente ele já está fora ali, não está exercendo nem papel pastoral e nem papel acadêmico nenhum. No mínimo, tá rolando ali um desgosto, né? E o que se sabe é que depois disso, ele tem a condenação de, na verdade, 64 pontos dos seus escritos são condenados. Nossa! Caraca. E aí a obra dele é praticamente esquecida, né? Não se dá continuidade, muitos livros são queimados, porque isso é interessante também. Ele em momento nenhum é condenado, ele não é considerado herético, mas alguns dos pontos da sua obra são considerados heréticos, né? Mas como é que você pega um livro e fala assim, você só não pode ler essa linha aqui, então queima o livro inteiro. E aí depois ele vai se tornar reconhecido por quê? Quando é que ele volta? Pô, esse cara aí é o mestre Eckhart, vamos preservar, resgatem os pensamentos dele. Por que a gente tá aqui hoje em 2018 falando do mestre Eckhart? Como é que ele recobra esse prestígio que ele teve em vida, né? E pelo menos no início da carreira e tal, e que tentaram macular aí no final dela. Ele sempre, desde aquele tempo, é conhecido como Meister, o mestre, né? Então esse nome perdura, né? Então é praticamente uma canonização de certa maneira. E tem dois grandes discípulos, que é João Tauler e Henrique Suso. Esses nomes variam um pouco, mas o nome em português é esse, João Taulero e Henrique Suso, que esses sim são beatos da Igreja Católica. E quando você pega os escritos de Mestre Eckhart e os dele, não tem tanta diferença. Depois, um pouco mais à frente, um outro grande do período medieval, já passando pro Renascimento, que é Nicolau de Cusa, com a sua douta ignorância, é um remanescente, uma remanescência de Mestre Eckhart. E outro também grande místico, que parece beber bastante da fonte de Mestre Eckhart, é João da Cruz, né? São João da Cruz. E o que o pensamento destes caras tem em comum? Qual é a grande marca do pensamento de Mestre Eckhart para a teologia? É a ideia do desapego e da deificação. Desapego é a teologia da OLX, né? Não, falando sério, desapego e deificação. Caraca, se não me falha a memória, deificação, eu não sei se é com o mesmo conceito, mas esse nome vai aparecer com os Wesley, né? O Carlos Wesley, se não me engano, John Wesley, Carlos Wesley, esse negócio de... O que é o deificação aí do Mestre Eckhart? A deificação de Mestre Eckhart significa que, se você pratica o desapego nesse contexto de não se apegar às coisas deste mundo e inclusive aos seus preconceitos, a um jeito de pensar, você abre espaço para a ação de Deus. E quando você é tomado por essa força maior, que é Deus, que é o Espírito Santo, então você é deificado. Há uma confusão, porque poderia se dizer assim, então você se torna um Deus, mas não é bem esse o pensamento de Mestre Eckhart. Na verdade você é totalmente movido por Deus, você é totalmente lançado na ação de Deus no mundo. Desapega, desapega. OLX.
Na verdade, esse processo de deificação me ajuda aqui, padre. Os antigos pais da igreja usavam esse termo, né? É meio que a gente fala como santificação, mas esse negócio de tornar-se Deus, mas não tornar-se Deus, né? Mas tornar-se como Deus, né? Numa santidade. Isso remonta um pouco aos pais da igreja, né? E a ideia do desapego, se você for ver, tem uma certa remanescência na própria reforma, porque quando você fala só a fé, quando você fala só a escritura, você tá querendo dizer que tudo o resto é, vamos dizer, perfumaria, né? Não é o essencial. Então o desapego tem esse sentido de ater-se ao essencial. A deificação, sim, né? Os vários padres da igreja vão falar e você vai retomar o próprio evangelho quando Jesus diz... Que é a doutrina da teoses, cara, lembrei. Sim, exatamente. Que na teoses ela se desenvolve bastante na teologia oriental, né? Na igreja ortodoxa, né? Na igreja ortodoxa, no cristianismo grego. Mas é a ideia de Jesus do deixa tudo e segue-me. É o bom e velho Jesus. Que a gente falou pouco aqui. Isso, justamente. Que legal, cara. Poxa, que bacana. Então, esses foram, digamos, o legado, né? Foi um dos grandes legados do mestre Eckhart, né? Mas você falou pra gente caminhar pro final do papo, não caminhar, e a gente não tá esgotando nem perto de esgotar o mestre Eckhart. Depois até vou pedir pra você indicar uma literatura. Mas pra encerrar, pra gente fechar aqui a nossa conversa, padre, você falou da influência dele para grandes filósofos como Nietzsche, você falou Heidelberg ou... Heidegger, isso. Como isso, cara? Como que o cara que fala do desapego, né, da deificação, do bom e velho Jesus vem e segue-me, influenciou, né, teve uma certa influência nessa filosofia alemã. Se você for pensar na filosofia alemã que chega até os nossos dias, você praticamente tem os grandes pensadores da contemporaneidade vindo da Alemanha. Às vezes se pensa assim, mas qual que é a grande novidade? A grande novidade é que eles estão pensando com as categorias próprias do seu povo. E aí você pega, por exemplo, o próprio Nietzsche, que fala da morte de Deus. Sobre uma ótica eckartiana, você pode dizer que a morte de Deus é a morte dos seus preconceitos sobre Deus. Porque enquanto você está preso a uma ideia de Deus, você não encontra Deus mesmo. Sim. E Heidegger com a ideia do Dasein, que é o ser aí, né? Que a gente poderia fazer um link, inclusive, com a modinha de hoje do Mindfulness, que significa esteja presente, né? Atenha-se ao que está acontecendo neste momento e não fique tanto preso àquilo que você tem como história ou suas projeções futuras. Você encontra isso também no pensamento de Eckhart. E tem uma outra aproximação que é com a escola filosófica de Kyoto, no Japão. Caraca! Que eles desenvolvem todo um pensamento filosófico olhando para a filosofia ocidental com o budismo, e a escola de Kyoto enxerga no pensamento de Eckhart uma proximidade muito grande entre um cristianismo e um budismo do ponto de vista não daquilo que você constrói enquanto doutrinas, mas exatamente o contrário, nesse chamado do cristianismo de para você encontrar-se com Deus, você tem que, de alguma maneira, abrir mão das coisas que estão ali evidentes na sua cara, né? Levado isso para uma radicalidade aí do ponto de vista do pensamento, do estilo de vida. Pra ti, então, padre, essa é a grande contribuição nessa questão do desapega. Eu acho até que o Mark vai colocar como vírgula sonora a propaganda da OLX. Boa! E esse desapega, tu acha que o Eckhart aprendeu com as meninas lá? Aprendeu com as meninas, aprendeu também olhando para a construção filosófica e teológica dos padres da igreja, e eu acho também que tem um quê da própria vivência ali da Alemanha mesmo, daquele período, né? Muito bom. É isso? É isso.
Gente, foi mais um BTcast. A gente deu uma introduzida aqui ao mestre Eckhart. Alexandre, indica pra nós então alguma coisa que, poxa, o que eu posso ler pra saber um pouco mais dele? O que a gente, se a gente tem algum texto em português, algum livro ou alguma coisa online, né? Que talvez o cara não vá comprar um livro por causa do mestre Eckhart. Deveria, quem sabe, mas alguma coisa online ou até fala livro também, porque vai que alguém está pesquisando sobre mestre Eckhart ou sobre o período, né, em que ele vive. Então indica pra nós aí algumas coisas que você leu e que você acha, pô, bacana, isso aqui eu acho que resume bem ou dá um panorama legal de quem foi e do que fez o mestre Eckhart. Eu indicaria, Bibo, os Sermões Alemães, que é ali o seu pensamento, o puro creme do pensamento de mestre Eckhart. Puro creme. Ó, o cara aprendeu com o mestre Eckhart, tá falando na língua do povo. Tem o volume 2 aqui na Amazon, porque eu acho que o primeiro já era, né? De repente nos sebos da vida se encontra. Sim, estante virtual. O pessoal pergunta de sebo, gente, ó, eu sempre usei o estante virtual. Sim. Deve existir outros, mas eu lembro que quando eu precisei fazer compra pra faculdade onde eu trabalhava, cara, a gente gastou muito com a estante virtual. E chega, viu? Chega e geralmente bate com a descrição que tá lá. Geralmente bate. Um ou outro que dá uma... o livro tá inteiro, tá novo, chega e tá meio zoado, mas geralmente bate. Então, fica a dica aí. Mas compra na Amazon. Então, os Sermões Alemães aí, sobretudo se você precisar fazer sermão ou pregação, você vai encontrar ali as comparações de mestre Eckhart com esse pensamento do desapego, da deificação com o evangelho. Ele embasa bastante, faz também bastante alegorias ali, é bem bacana. E tem um livrinho que, assim, dá pra espiritualidade, o livro da Divina Consolação, tem na Amazon também, da editora Vozes. 12 pilas só. É um livrinho ali que vai te ajudar bastante a compreender o mestre Eckhart e a rezar também. Que legal. Tá aqui. Poxa, me deu, deixa eu ver, frete. Acho que eu vou ter que ir, eu vou esperar aqui a Black Friday, deixa eu botar no carrinho de compra já. Até eu. Que essas espirituais. Se tu comprar mais os outros dois ali que tem um monte dele, cara. Pois é, eu acho que é nova essa edição, porque no meu tempo de pesquisa... Olha aí. Não, porque é legal, porque a espiritualidade desses caras eu acho muito bonita, assim, como o Tomás de Kempis, por exemplo, né? Então, ele vai influenciar Tomás de Kempis, com certeza. Olha aí, que da hora, muito bom, gente, muito legal. Então tá, tem essas obras aí, então você destaca essas duas aí, o livro de sermões e o livro da Divina Consolação, é isso? Exatamente. Muito bom, padre, obrigado mesmo, cara, pela tua presença aqui. Tá massificando aqui no BTcast, né? Teve no Fora do Éden, gravamos esse aqui, vai voltar pra falar de celibato. Arroz de festa. Tá muito legal, muito legal. Padre, então não sei se tem alguma bênção aí de mestre Eckhart para nós. Eu vou dizer uma bênção aqui, um tanto quanto inspirada em mestre Eckhart, mas espontânea, que você possa descobrir o Deus de mestre Eckhart, que é um Deus não a partir dos preconceitos, mas sobretudo dessa sua entrega total ao ser divino que transcende e transborda qualquer entendimento. Nossa, olha aí, profundo. Amém. 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 Se não se retratar, irá para a Inquisição. Eu recebi uma carta. Você renega o que escreveu? Você vai se retratar ou não? Fala, crente! Começa mais um Concílios e Guilhotinas aqui no BTcast. Mano do céu, que episódio maravilhoso foi esse que o Padre Alexandre trouxe pra gente. As séries gigantes normalmente figuram pessoas aí notáveis do protestantismo, né? Ou do catolicismo, assim, mais conhecido, como Agostinho. Esse pessoal aí que normalmente são tidos em comum entre protestantes e católicos. E a gente não imaginava que ia trazer um cara como esse, que teve tanta influência, por exemplo, na vida de Lutero. Gente,
Que legal mesmo. Obrigado, Padre Alexandre, por trazer mais esse conteúdo de altíssima qualidade aqui pro BTcast. Olha só, gente, e-mails referentes aos últimos episódios. O primeiro deles é do Sidney Schmidt. Fala, gente boa do Bibotalk. Sou luterano de Panambi, Rio Grande do Sul, a capital nacional do Kausen. Nossa, aí minha pronúncia em alemão aqui tá meio desfalcada. Mando esse e-mail depois de ouvir o episódio 269 sobre o Sola Escritura. Estou na metade do livro que vocês usaram no podcast. Aliás, feliz dia do podcast, né? Pra quem não sabe, do último dia 21 foi o dia do podcast aqui no Brasil. Estou gostando bastante do livro. É super bacana fazer uma avaliação honesta da reforma, e o Van Hooser faz isso muito bem. Se estou entendendo direito, a tese dele é que os solas não são a razão do caos religioso e filosófico pós-moderno, e sim o seu antídoto. Como vocês disseram, não devemos simplesmente buscar qual das tradições está certa, mas reuni-las, pois Deus deu tesouros a todas as tradições. O livro nos ajuda a pensar em como lidar com as diferenças, sem deixar de ser quem somos, mas em comunhão com outras tradições. Acompanho vocês desde os primeiros podcasts, e a impressão que tive é que vocês leram esse livro já muito antes dele ser escrito. Vocês sempre estiveram comprometidos com esse esforço do diálogo, nos ensinando o quanto a pluralidade é inspiradora. Realmente, Cid, essa é uma das grandes marcas do Bibotalk. A gente consegue dialogar sem precisar abrir mão daquilo que a gente crê ser o mais próximo das escrituras, né? Então a gente não tem medo de conversar com quem pensa diferente, nem trazer aqui, considerar essas pessoas como irmãos, apesar das diferenças. Isso realmente é muito legal aqui no Bibotalk. Que o nosso Deus abençoe vocês por esse trabalho e continue abençoando a igreja por meio de vocês. Um grande abraço a toda a equipe. Valeu, Sidão! Próximo e-mail é do Lucas Maia. Olá, crentes. Moro no Eusébio, região metropolitana de Fortaleza, e congrego na Igreja Bíblica Batista do Planalto. Comecei a ouvir vocês em 2013, quando eu morava no Rio de Janeiro e congregava na Igreja Presbiteriana da Gávea. Mesmo com tantos anos ouvindo o BTcast, acho que nunca enviei e-mail para vocês. Depois que aprendi a gostar de ouvir, confesso que de primeira não gostei muito, passei a recomendá-los para todo mundo que se interesse por boa teologia. Inclusive, tinha recomendado a um amigo que começou a ouvir na época em que vocês estavam sorteando a coleção de livros de um curso da Vida Nova. E adivinhem só, esse meu amigo foi quem ganhou o sorteio, Luiz Pereira. Olha só, que legal. Já ouvi vocês há anos, e ele ganhou no mês em que começou a ouvir o BTcast. Nossa, isso aí é pra fidelizar o ouvinte, hein? Que raiva, ele coloca aqui, digo, que alegria minha em ver meu amigo feliz. Porque ele não ganhou, né? Quem ganhou foi um amigo. Mas olha só, acabei de ouvir o podcast sobre fé e trabalho com a Business as Mission, e só quero parabenizar o Bibo pelas excelentes perguntas, o pessoal do BAN pelas excelentes respostas, e claro, o Mac pela excelente edição. Valeu, Lucas. Se vocês me permitem, queria aproveitar aqui para fazer um pequeno jabá. Lá vem. Meu pastor está organizando para o início de dezembro uma conferência com um título bem parecido com o do último podcast, Negócios e Missões. Será em Roraima, na Igreja Batista do Calvário, nos dias 4 a 6 de dezembro, e ele deixou claro que a conferência é interessante para empreendedores. Já que o Mac falou das comunidades indígenas no último podcast, aproveito para já deixar uma dica do evento para os BTcasters da região se encontrarem. Logo depois desse evento vai ter uma conferência internacional de missões, então vai ter gente lá de todo o Brasil. Estados Unidos, Peru, Guiana Inglesa, Turquia, Ucrânia, Venezuela, África do Sul, caramba, vai ter gente do mundo inteiro mesmo. Quem quiser mais informações, deixa um comentário lá na postagem do BTcast, só responder lá. Legal, feito o jabazinho aqui, Lucas. Deus abençoe aí as conferências, tá bom? E no mais, perdão pelo meio grande, mas achei que fosse interessante compartilhar esse evento com vocês aqui por causa da coincidência dos assuntos. Que Deus abençoe toda a equipe e continue o bom trabalho. Estou feliz em escrever o primeiro e-mail para o BTcast. Vou ficar devendo agora um efeito BTcast. Claro, é só mandar que a gente tá aqui esperando, tá bom, Lucas? Um abração. Gente, vocês ouviram aí a galera mandando e-mail para nós, e você pode fazer igual. É só você abrir o seu desktop aí ou seu notebook,
ou o seu smartphone, quem sabe, né? E escreve pra gente. Nós adoramos receber e-mails de vocês, contando aí tudo o que o Bibotalk tem proporcionado na vida de vocês, naquilo que a gente tem ajudado, edificado, enfim. Solta o verbo, que essa sessão aqui, o Concílios e Guilhotinas, é justamente pra isso. E claro, não se chama Concílios e Guilhotinas à toa. Se você que não sabe aí, que começou a ouvir a gente faz pouco tempo, e lembrar também aqueles que já nos ouvem há mais tempo, saiba que vocês podem guilhotinar, sim, passar a lâmina no pescocinho aqui dos BTcasters. Ah, mas o que é isso, Mac? É simples. Se você ouviu a gente falar alguma besteira no episódio, você vem aqui, reporta a guilhotinada no e-mail e claro, né, se fizer sentido, se realmente a denúncia de vocês se confirmar, nós guilhotinamos aqui a cabeça de quem falou a bobagem no episódio. Beleza, crente? Isso aí é só uma brincadeira, claro, mas é legal também para saber se vocês estão atentos àquilo que a gente fala nos episódios e mostrar que a gente não é infalível, né, gente? A gente fala besteira sim, claro, não com a intenção de falar, mas somos falhos e colocamos aí os nossos pescocinhos à disposição de vocês para ver o sangue jorrar longe, quentinho, gostoso. Beleza, crente? Então, para mandar o seu e-mail com guilhotinada ou não, é fácil. podcast@bibotalk.com. Lembrando, crente, também temos os nossos efeitos BTcast, que é aquele áudiozinho maroto que você pode gravar aí no seu smartphone ou enfim, no seu dispositivo de preferência, contando pra gente, dessa vez em áudio, aquilo que você talvez pudesse escrever no seu e-mail, mas quer gravar um áudio? Enfim, fica aí a seu critério. Seguinte, no máximo 1 minuto e 30 segundos, não muito longo, tá? Porque já basta o BTcast aí com mais de 1 hora, a gente não vai querer veicular aqui um áudio com mais de 1 minuto e 30 segundos, até porque isso cansa os ouvidinhos dos nossos ouvintes, tá bom? Com uma qualidade razoável, tá? Sem muito chiado, sem muito barulho, beleza? Brutinho mesmo, que a edição eu me encarrego aqui. E novamente, contando tudo aquilo que o Bibotalk tem feito na vida de vocês, aquilo que vocês têm aprendido, de repente contando aquele momento assim que foi explosão de cabeça, hemorragia nasal, que ó, precisou de transfusão de sangue. Tudo isso e muito mais você pode contar aí no seu efeito BTcast e mandar o seu áudio pra gente também no podcast@bibotalk.com. Lembrando também que estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram. Os links para todas elas estão aqui na postagem desse BTcast. Lembrando também que se você for mantenedor, você tem um cantinho especial, aconchegante, vamos dizer assim, a sala VIP do Bibotalk, que é pra galera, como eu falei, que é mantenedor. Temos um canal, uma sala no Telegram específica para você. Sabe o que acontece lá? Só para dar um exemplo, você recebe BTcast antes, isso mesmo. Ó, normalmente os ouvintes, todas as terças-feiras, o BTcast tá lá, bonitinho, entregue, não é? Mas se você for mantenedor, dentre outros privilégios, sexta-feira, às vezes, quem sabe até na quinta-feira anterior à data de lançamento oficial, você já pode ouvir o BTcast fresquinho, quentinho, saído do forno. Então, se você queria um bom motivo para ser mantenedor, tá aí um bom motivo. Tem vários outros, claro, mas esse aí é só para dar um gostinho, tá bom? Não esqueça da gente também lá no YouTube, www.youtube.com/bibotalkvlog. Temos videozinhos fresquinhos toda semana saindo lá. E aquela coisa, crente, curte, dá joinha, compartilha. Eu sei que você move pouquíssimos músculos para poder fazer isso, tá bom? É só um dedinho, clique ali no mouse e tal, não precisa nem gastar muita energia, tá? Então vai lá, dá um confere, porque todo esse conteúdo, seja em áudio, seja em vídeo, depende de você para chegar para outras pessoas, para ir para frente, enfim, nos ajude a fazer com que o Bibotalk seja grande, cada vez maior. É isso que eu tinha para falar, eu falei, se Deus quiser e assim permitir, nós voltamos no próximo episódio. Um abraço! Este podcast foi editado por Mac Bibotalk Produções. 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 Produções.